Aqui falamos sobre entretenimento do jeito que você mais gosta, com paixão, opinião e muita conversa boa. Eu sou o Matheus Clocker. E eu sou o Júlio Rocha e vamos te acompanhar durante todo esse episódio. Seja bem-vindo ao Cinema em Crise. O primeiro bloco está recheado de notícias fresquinhas no mundo dos cinemas e das séries. Temos atualizações sobre o Festival de Cannes, com o Brasil saindo premiado, novo elenco de Harry Potter, algumas sequências e muito mais. E no segundo bloco temos comentários sobre o novo Missão Impossível e também uma agenda completa com as estreias da semana nos cinemas e streamings. Já no terceiro e último bloco, comentamos com spoilers sobre a season finale de The Last of Us. Tá preparado? Vem com a gente. Se você achou que a Marvel ia sossegar, achou errado. Vingadores Doomsday foi adiado e agora só estreia em dezembro de 2026. Antes, o filme estava previsto para estrear em maio do ano que vem, ou seja, vai vir apenas alguns meses mais tarde. Já Secret Wars, o próximo Vingadores, vai ficar para dezembro de 2027. Mas não é só de reformulações que vive o MCU. Durante essa semana surgiram rumores de algumas participações bombásticas nesses dois próximos filmes. Thanos deve dar as caras de novo em uma rápida aparição em Doomsday, e Hulk, de Mark Ruffalo, pode aparecer no novo Homem-Aranha. Será que esses rumores vão se confirmar? Qualquer atualização a gente te conta por aqui. E falando em retornos, Ted Lasso vai voltar, sim senhor. A atriz Hannah Waddingham confirmou que a 4ª temporada começa a ser gravada agora em julho. Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre o retorno, mas sabemos que além de Hannah e Jason Sudeikis, que é o próprio Ted Lasso, a série vai acompanhar o técnico assumindo o comando do recém-criado time feminino do clube. Legal, hein? Yes, Richmond Till We Die. Vamos ver como vai ser. Agora vamos falar de um nome que o mundo todo conhece, Harry Potter. Sim, finalmente o trio principal da série foi escalado. Dominic McLaughlin será Harry, Arabella Stanton viverá Hermione e Alastair Stout será Rony. A internet, claro, já tá dividida entre vão destruir minha infância e finalmente uma versão fiel aos livros, mas uma coisa a gente deve concordar, o trio principal tá fofo demais. Não só isso, como eles têm nomes muito descolados, né? Muito britânicos. Sério, esse muito nome de J.K. Rowling, né? Assim, Arabella Stanton. Arabella Stanton, Alastair da hora. Stout, assim, é bom demais. Alastair Stout. É ou bruxo ou, sei lá, vocalista de banda de heavy metal. Isso. E agora, quase todo o elenco principal para essa nova série de Harry Potter já foi divulgado. Porém, alguns nomes permanecem às 7 chaves, como o próprio Senhor das Trevas, Lord Voldemort. Os boatos de que o ganhador do Oscar, Cillian Murphy, vai viver o vilão continuam por aí. Mas quem você, ouvinte, gostaria de ver neste papel? Agora vamos falar de HBO. Rex foi renovada para a 5ª temporada e no segundo bloco vamos comentar um pouco mais sobre a série. Já Pedro Pascal segue firme na busca por seu primeiro Emmy. A Warner submeteu Pascal para concorrer à categoria de melhor ator por The Last of Us, mesmo tendo aparecido muito pouco nessa temporada. Aliás, esse episódio final da série teve uma queda brusca na audiência. Foram 3,7 milhões de espectadores, bem menos que os 8,2 milhões do final da primeira temporada. Será que esses números podem influenciar nas futuras temporadas de The Last of Us? Inclusive, fica ligado porque no último bloco vamos discutir essa polêmica season finale. Isso mesmo, Júlio, a gente vai discutir com spoilers. E pra galera dos games, vem aí o live action de Elden Ring. A A24 vai adaptar o jogo com direção de Alex Garland, que recentemente dirigiu Guerra Civil com Wagner Moura. Pra quem tá por fora, a história do jogo é de ninguém mais, ninguém menos que George R.R. Martin. Será que dessa vez teremos um final para todos agradar? Não. Agora prestem bem atenção nas minhas próximas palavras. O Diabo Veste Prada 2 já tem data de estreia. A sequência que ninguém pediu, mas que todo mundo quer ver, vai mostrar Miranda Priestly tentando sobreviver num mundo onde ninguém mais lê revista. A estreia é só em 2026, mas vai trazer grande parte do seu elenco estrelado e adorado de volta. No mundo das cinebiografias, o filme de Michael Jackson vai virar 2. A primeira parte também estreia ano que vem e terminará com ele saindo dos Jackson 5 para fazer a carreira solo. Quem vai viver o rei do pop nas telonas será o estreante Jafar Jackson, que na vida real é sobrinho de Michael. Matheus, uma sugestão. Eu acho que a partir daqui a gente coloca um bloco de hate em cinebiografia. Isso. Porque eu só ia falar que ideia horrível. Caraca, meu Deus do céu. Como pode, né? Como é pode? sempre igual. E já adianto outra. O primeiro filme vai se chamar Michael e certeza que o segundo vai ser Jackson. Vai falar que não é uma boa ideia. Olha, Você compra? vai, compro. E vai ter o spin-off da Janet Jackson, que E vai chamar Janet. Janet, isso. E já no Festival de Cannes, o Brasil fez bonito. Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator e Kleber Mendonça Filho venceu como melhor diretor com seu novo filme, O Agente Secreta. Parece que a temporada do Brasil ganhando premiações está longe de acabar. Se não bastasse esses prêmios incríveis, até o momento o filme está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Vai, Brasil! Isso é legal demais, né? Mas pra quem tá se perguntando que filme é esse, vou contar a sinopse aqui. Ambientado no Recife em 1977, durante o período da ditadura militar no Brasil, o Agente Secreto acompanha a trajetória de Marcelo,
um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal após anos afastado. Com um passado obscuro e marcado por acontecimentos traumáticos, Marcelo busca encontrar um pouco de paz em meio à turbulência política e social da época. Te digo uma coisa, Júlio. Eu preciso ver esse filme. Eu também tô muito animado, Matheus. Mas infelizmente ainda não temos a data de estreia para o filme nos cinemas por aqui. E essas foram as notícias da semana. No próximo bloco vamos te contar quais são as estreias da semana e também conversar sobre os filmes e séries que fizeram a nossa cabeça nos últimos dias. Voltamos depois da vinheta. Chegou aquele momento que a gente passa pelas principais estreias da semana para você já montar a lista do que vai ver. Começando pelos cinemas, tem novidade para quem curte um Wes Anderson. O Esquema Fenício é o novo filme dele, com Benício Del Toro, não confundir com Fenício Del Toro, Mia Trappleton e Michael Cera. A trama gira em torno de um magnata europeu e sua filha embarcando numa empreitada comercial excêntrica. E claro, tudo isso embalado pelo estilo visual inconfundível do diretor. Indo para os streamings, HBO Max está servindo com força. Rick and Morty chegou no início da semana com sua 8ª temporada. São mais aventuras malucas, mais buracos interdimensionais e muita ficção científica. Essa eu não perco por nada. Temos também o retorno de And Just Like That, para a 3ª temporada. Sim, a turma de Sex and the City ainda tá por aí tentando entender relacionamentos, apps de namoro e tantos outros problemas que vêm com o envelhecer. E no sábado, ainda na HBO, estreia Mountainhead, uma comédia de Jesse Armstrong, criador de Succession. O filme acompanha um grupo de amigos bilionários que se reúnem no contexto de uma crise internacional contínua. Me parece que vai ter aquela energia de Succession que a gente sente tanta falta. A HBO tá se esforçando para fazer a gente simpatizar com o bilionário, né? É verdade, White né? Lotus, Succession, mas beleza. É um tema recorrente. Já no Disney Plus, os novos episódios da 4ª temporada de Abbott Elementary chegaram, e se você ainda não viu essa série, bom, parabéns, tem 3 temporadas aí pra maratonar rapidinho e ficar em dia. É aquela comédia esperta, estilo The Office, mas uma escola pública cheia de problemas e professores carismáticos. No Prime Video, o destaque é Protetor, capítulo final, com Denzel Washington fechando essa trilogia no melhor estilo já passei dos 60, mas ainda dou conta do crime organizado na porrada. O filme estreia nessa sexta, dia 30. E pra fechar, a Netflix entra em modo evento. Vem aí o Tudum 2025. Não é exatamente um lançamento de série ou filme, mas vale ficar de olho, porque é nesse festival que surgem os trailers, datas, anúncios de novidades, enfim, aquela vontade de reassinar o streaming pra ficar em dia com o conteúdo. Agora você não pode reclamar que não tem o que assistir esse final de semana. Diz aí, qual filme ou série dessa lista te deixou mais animado? O que a gente assistiu? Vamos falar do que a gente assistiu essa semana, Júlio? Do que a gente viu de série, do que a gente viu de filme. Eu trago aqui um assunto que eu quero comentar muito. Missão Impossível, o acerto final. Fui ver. Foi ver, e aí, valeu? Valeu muito. Assim, ele não é o melhor da franquia. E pensando numa dobradinha, né? A parte 1 e a parte 2, ele também não é o melhor da dobradinha, mas ainda assim é um bom filme. Mas é um bom filme, é um bom filme. A franquia ficou famosa pelo Tom Cruise fazer as bizarrices que ele faz sozinho, né? De todos os filmes são boas. A desse filme eu achei sensacional. Tem 2 muito boas e são muito icônicas. Eu tô achando que a galera não tá falando tanto sobre elas porque elas me deixaram, assim, muito aflito. A do Submarino, principalmente. Então fica aqui Então valeu a pena a insistência do Valeu Submarino. a pena o investimento no Submarino. Infelizmente, o filme, ele tá até com uma bilheteria decente, mas ele é o filme mais caro da história. Então, ele dificilmente vai se pagar. Então, se você gosta da franquia, gosta de espionagem, gosta do Tom Cruise, vai nos cinemas, porque tá valendo a pena. É um filme super divertido, com um elenco muito bom, uma história muito boa e, allegedly, um ótimo encerramento dessa franquia. E assim, é o tipo de filme que é pra ver no cinema, né? Vai ver no cinema, é uma delícia. Eu sinto que eu perdi de gostar um pouco mais do anterior porque eu vi em casa, assim. Então vai ver esse no cinema enquanto está em cartaz aí, competindo nas salas com Lilo Stitch, que vai por uns 3 meses. Fácil. Né? Então vai ver logo. E você já viu Missão Impossível Acerto Final? Gostou? A gente quer saber seu ranking de filmes preferidos da franquia. Comenta aqui embaixo que eu também vou comentar o meu. Júlio, fiquei sabendo que você está já há algum tempo, está numa jornada de Hacks. Hacks, a série da HBO, fale-nos sobre ela. Isso, é uma série que quando eu ouvi falar dela pela primeira vez, eu achava que era sobre dinossauros. Descobri que não. Na verdade, o nome em português é péssimo, é tipo medíocres, alguma coisa assim. É algo assim. Mas nem a HBO trata com esse nome, né? Eu só vi no IMDb, na verdade. Mas, assim, ó, basicamente o que é Hacks, pra quem não conhece, né? Hacks conta a história de 2 mulheres, né? A Deborah Vance, que é uma comediante já de bastante carreira, uma carreira bem longa. Ela é daquelas pessoas que fazem
como é que chama? Residência em Las Vegas, né? Ela tem um teatro lá que ela sempre faz os shows. E ela tá buscando... Não ela, né? O agente dela tá buscando renovar o repertório dela. E para isso ele traz a Ava. Ava, que é uma bem Gen Z, assim, né? Uma roteirista Gen Z que tá tentando começar a carreira, que está passando por um certo cancelamento, né? Ela tá com um problema complicado ali de resolver. E essa dupla, que não tá muito afim de trabalhar uma com a outra, inclusive elas não se respeitam nada, especialmente nesse começo da temporada, elas começam a ter que entender que para sobreviver nesse mercado, elas vão precisar uma da outra, né? Uma precisa abrir a cabeça, a outra precisa se renovar. Então, assim, é bem interessante, é muito divertido, as atrizes são ótimas, né? A Jean Smart, que é a Deborah Vance, tá levando tudo que é prêmio, né? Assim, tá mesmo. ela tá tirando de The Bear, né? Tá coitada da Ayo lá de The Bear, tá perdendo pra ela os últimos prêmios. E, enfim, nesse momento tá passando a 4ª temporada, não vou dar muito spoiler, porque é divertido vocês verem, né? E conhecendo Descobrindo o que tá acontecendo. Isso, e acompanhando esse relacionamento delas, né? Tudo que elas passam juntos, elas são muito tóxicas, pessoas horríveis, né? Mas é muito divertido o que tá acontecendo. Tá num ponto muito alto do relacionamento delas na 4ª temporada, né? Acho que os maiores altos e os maiores baixos tá nessa última temporada que tá passando agora. E nessa semana passou o 9º episódio, que vai ser que é o penúltimo. Mas eu tava jurando que ia ser o último. Ele é muito bombástico, assim. Muita coisa acontece nesse episódio. E eu tô muito curioso pra ver o que vai ser o próximo. Então fica a recomendação, porque, assim, ó, coisas boas de Rex, né? Inclusive, temos que agradecer Rex, The Bear, Abbott Elementary, que estão entregando boas temporadas todo ano. Boas comédias. Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Esse negócio de 2 anos por temporada não tá dando certo, assim. Isso aí. Então... E lembrando que Rex foi renovada para a 5ª temporada, como a gente já falou aqui. Então, essa 4ª temporada já está muito boa. Como o Júlio falou, eu não tô vendo, então quero muito ver. Comprei a ideia, gostei da indicação. E a 5ª vem aí, então que delícia, né? Ano que vem tem mais temporada, mais história. Então, vamos acompanhar para comentar aqui. Exato, quem sabe. E também, Júlio, você viu O Senhor dos Anéis? Eu vi Senhor dos Anéis. A gente estava comentando antes de começar a gravação, como foi essa... Isso. Você reviu, né? Eu vi pela primeira vez agora. Imagina. Mentira, eu tô revendo. É uma coisa que eu faço anualmente, né? Tem algum momento do ano que eu e a Júlia, a gente decide que tá na hora de assistir Senhor dos Anéis. E a gente deu play na Sociedade do Anel no outro fim de semana passado. E assistimos as 2 torres nesse fim de semana que passou agora. E, lógico, não precisa vender mais Senhor dos Anéis pra ninguém, né? Todo mundo que já sabe o que é, já conhece, é uma história muito clássica. Mas eu queria ressaltar uma coisa, né? Que eu estou muito fascinado, que é como o Peter Jackson resolveu como você faz cena de ação, de batalha de noite, e até agora a HBO não aprendeu com ele. Olha só. Sério, um absurdo, Bom, um absurdo. bom ponto, hein? Gostei. Né? Fica aí a recomendação pra quem não viu ainda, ou pra quem Ele já começou a viu. fazer muito antes e já acertou. Gente, as 2 torres têm a melhor cena de batalha já feita, e é um filme de 23 anos de idade, né? É. Eu tô me sentindo um idoso falando isso agora. No próximo bloco, vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us. Se você não quer spoiler, nos despedimos por aqui. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise e o Pós-Créditos nas redes sociais. A gente já volta. Estamos de volta. Agora vamos conversar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de The Last of Us, intitulado Convergence. Cuidado com os spoilers. Chegamos, Júlio. Finalizamos a 2ª temporada de The Last of Us. É cedo demais, né? Cedo demais. Só 7 episódios não dá certo isso, não. Pois é, cedo demais. Vou começar contextualizando, tá? Já vou fazer um meia-culpa aqui. No começo da temporada, eu acho que ela chegou no ápice dela, que foi a Batalha de Jackson. Depois, como a gente já apontou aqui, elas tiveram alguns problemas e eu tava custando acreditar que eram problemas. Eu tava botando fé que vai dar certo, que ia funcionar. E daí, então, a gente chegou no 6º episódio, o episódio do flashback. E ali, eu meio que borbulhei. Me incomodou mais, falei aqui, mas eu não sabia muito o que falar. Fiquei meio perdido, eu tava incomodado, então eu fiz diferente. Trouxe o dossiê, é isso Eu mesmo? trouxe o dossiê, Puxou entendeu? a capivara. Não, brincadeira, não é um dossiê, mas eu fui fazendo anotações e ficaram extensas, hein, gente? Prepara que lá vem. Prepara que lá vem. Mas então, Júlio, você gostou do episódio? Eu gostei, eu achei bem divertido de ver. Eu senti que ele resolveu algum dos problemas de ritmo dos outros. Eu não senti que teve pulos bizarros de tempo ou nada que fosse injustificado de pular ali. Achei tenso, inclusive construção legal, de as coisas irem acontecendo aos poucos e de repente vai crescendo. Desenvolver um pouquinho mais o Jesse, né, pra poder ter aquele momento final ser mais impactante. Eu acho que até mais do que é na história original. Mas eu achei muito divertido e eu sabendo agora o que vai acontecer, né, que é provavelmente começar essa história de novo do ponto de vista da Ellie.
Eu gostei muito de ver já... Da Abby. É isso, Caso, da Abby, desculpa. Eu já achei muito divertido ver que ele vai... Os pontos que provavelmente você vai ver do outro lado, né? Então, assim, você vê de longe alguma coisa estourando, você vê de longe alguma coisinha ali, você sabe, daqui a pouco a gente vai ver isso. Quer dizer, daqui a pouco não, daqui a 6 anos. Na próxima temporada, Exato, veremos na próxima o outro lado temporada. dessa história. E eu acho que vai ser muito divertido quando essas coisas se conectarem. Talvez seja uma péssima ideia separar essas duas coisas por uns 2 anos de intervalo. Talvez. A gente Mas só vai descobrir lá. mas eu acho que vai ser legal. Isso. Tenha fé. Mas é a season finale de The Last of Us. A gente acompanha aqui o que acontece depois da Ellie matar a Nora. Lá no 5º episódio. Então a gente volta agora e a gente acompanha ali o Jesse e a Dina tentando tirar flecha, a Ellie voltando. E meio que a narrativa a gente vai vendo o que a Ellie faz para chegar até o aquário, que é onde ela acha que vai estar a Abby. Então, meio que a jornada principal desse episódio é essa. A Ellie saindo ali do teatro e indo até o aquário. Isso. Enquanto isso, o Tommy tá ali atirando nas pessoas. Não sabemos exatamente bem porquê. Né? É porque ele é um NPC na série. Exato. Assim como no jogo. Isso, também, boa. Ó, boa adaptação. É, tá boa vendo? adaptação. Fiel. É fiel. Ok. Eu já tenho uma coisa pra riscar aqui da minha lista do que conversar. A impressão que dá é que tudo que ficou sem se responder aqui é porque a gente vai ver do outro lado. Né? E aí que começa a gente talvez questionar a decisão que eles tiveram de fazer a narrativa seguir a estrutura do jogo, né? Porque eu não duvido nada que a terceira temporada seja excelente, que se cumpra, né, que tape todos esses buracos, deixe tudo muito bonito, mas que decisão arriscada, né? Arriscado, é. É arriscado. É que assim, é uma narrativa que no jogo já foi ousada, né? Criou. Evitando falar, né? Tento não falar tanto do jogo aqui, mas eu acho que nesse momento, pra comparar e pra gente tentar entender por que esse final tá despertando tanta reação nas pessoas, eu acho, né? Mais do que qualquer outro episódio, eu acho, né? Em termos de reações negativas e pessoas reclamando bastante. É uma decisão que no jogo já foi polêmica, muita gente já não gosta do segundo jogo também, né? De fazer isso. Você acompanha a história inteira da Ellie junto com ela, torcendo por ela, isso aí, tem que matar essa galera mesmo, vamos lá. E aí, de repente, volta tudo pra Abby, né? E você vai jogar. A questão é, no jogo isso acontece em 20 minutos, né? Você troca da Ellie pra Abby e vai, segue o baile. Aqui a gente vai ter que esperar 2 anos pra ver o que vai acontecer, né? Foi uma decisão arriscada, uma adaptação arriscada. Vamos ver o que vai acontecer. Como que eles vão resolver isso tudo, né? Tanto que difere como que o fica igual. Mas porque não tem como prever a reação do público, né? A gente falou mesmo das nossas irmãs que pararam de assistir, né? Então, várias pessoas tiveram reações ao longo da temporada inteira e esse final parece que está provocando mais ainda. Então, como vai ser daqui 2 anos? A gente comentou no bloco de notícias da queda de audiência de The Last of Us, como foi brusca, né? Então, o Neil Druckmann estava falando de talvez contar a história uma terceira e uma quarta temporada. Será que esse papo vai se manter? Será que a gente já não vai cortar para uma temporada só? E daí a gente começa, e daí começam também os meus que a gente comentou no episódio passado, flashbacks Game of Thrones, que parece que que essa história eu sei de cor, assim, me dá certa fobia já. O que é um pouco estranho é que Game of Thrones não tinha um final pra contar, né? Eles tiveram que realmente criar o que vai acontecer. The Last of Us não precisava ter isso, né? Porque tá lá, a história já existe, né? Então não tinha por que apressar nada, não tinha por que fazer nada com tanta incerteza também, né? Mas assim, Matheus, qual que é o problema desse episódio? Porque eu particularmente gostei, achei divertido, me pareceu bem amarradinho, mas talvez você vai me mostrar agora todos os buracos que eu não percebi. Let's Que go. foi? Vai. Então, eu vou começar na ordem das minhas anotações aqui. Eu vou trazendo o assunto e a gente vai discutindo, né? Vamos lá, Então, eu vamos quero começar por Bella Ramsey, que ela deu show. Boa demais. Deu show a temporada inteira. Impecável. Infelizmente, com um roteiro bem fraco em mãos. Então, acho que o principal problema da temporada, talvez, se for pegar o assunto mais comentado, é a Ellie. E, de fato, é a Ellie, mas eu acho que é uma questão do roteiro. E não da Bella Ramsey, porque ela deu show de verdade em vários momentos. A gente pode citar fácil aqui, né? Uma mão de momentos que a Bella Ramsey mandou bem essa temporada. E é uma coisa, né? Assim, não me incomoda a Ellie da série ser uma pessoa mais sentimental, assim, ela sente muito mais tudo que ela tá fazendo do que a Ellie do jogo, né? A Ellie do jogo tá na força do ódio ali. E nesse episódio, por exemplo, a Ellie já tá 100% arrependida, né? Ela já, tipo, o que eu tô fazendo? Que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. O problema é que ela ficou muito estúpida, né? Isso realmente é o... Muito estúpida não, né? Mas assim, ela é fraquinha, né? Assim, ela não consegue resolver nada sozinha, ela é muito dependente dos companheiros. E é algo que o roteiro coloca na nossa cara o tempo todo. Então a gente estava comentando sobre como a Ellie é tirada pra burra a temporada inteira e ela continua sendo e continua se mostrando assim. Então, por que eu queria entender por que o roteiro tá querendo... Eu entendo mudar uma coisa e deixar mais leve, mais sentimental, mas por que insistir em alguns pontos
muito específicos, né? E eu acho que o roteiro e a direção são os principais problemas dessa temporada como um todo, assim. Eu digo direção, não a direção do diretor que dirige os episódios, mas a direção que a série tá tomando ali pelo Craig Mazin mesmo, né, que é o showrunner. Eu senti que faltou uma mão mais pesada. Uma pessoa para entender mais aquela história de verdade e conseguir aplicar ali. E é muito engraçado porque a gente tá falando de uma produção que não tem o criador. O criador tá próximo, e ele parece muito próximo. Isso pode ser parte do problema, inclusive, né? Então eu sinto que faltou um pouco de peso, assim, sabe? As ações dos personagens e a violência muitas vezes não tiveram peso. Parecia que, tipo, tudo passava por mim, mas não conseguia me atingir, não conseguia me atravessar. Sabe? Eu sentia isso, que tava tudo sendo jogado e ao mesmo tempo não tava vindo, não tava conseguindo chegar. E eu acho que isso foi por conta também de muitas opções narrativas que eles tomaram errado, né? Isso que a gente falou da Ellie ser burra. Me incomoda muito o Tommy, que ele foi deixado completamente de escanteio. Então, no fim, qualquer outra pessoa de Jackson poderia fazer exatamente o que o Tommy fez nessa temporada. Ele não tem um peso dele, uma história dele, Malemar tem falas e motivações e tudo isso no começo da temporada pareceu que ia ser entregue e no fim, tchau, né? Então eu acho que são escolhas que o roteiro tomou e essas escolhas não tiveram causa nem consequência e a gente não vai ter, porque a gente vai ver isso aqui na Abby ano que vem. Então, Ano que vem. o que me incomoda não é nem tanto que a gente viu ou deixou de ver de incompleto da Abby ou da Ellie, mas todo mundo em volta tem esse problema, né? Eu não sei, eu sinto que eu ainda senti o impacto das cenas. Eu senti muito a morte da Mel e do Owen, né? Deu pra ver que não era algo que a Ellie queria ter feito, né? Ela, inclusive, é uma assassina muito eficiente, né? Conseguiu matar 3 numa, Numa tiro bala só. Que horrível, né? Mas a cena pra mim ficou muito impactante, bem pesada, na verdade, né? Especialmente impactante. a parte da Mel ali falando pra tentar tirar o bebê e tudo Isso. mais. Que daí é quando a Ellie é tirada de burro e eu falei, gente, não é possível. Que nessa cena vão fazer piada com ele, trazer de novo esse assunto que eles estão trazendo todo episódio. De novo essa piadinha, tipo... Será que eles falaram tanto essa piadinha pra justificar este momento? Porque assim, Que voltam eu acho que você a não me incomodar. saber tirar um feto não é ser burro. Mas, enfim, eu senti a cena legal. Eu acho que vai ser polêmico também, mas eu achei divertidinho ela conhecendo os Serafitas ali, né? Uhum. Porque é engraçado, esse jogo ele teve. Essa cena foi diferente da cena do episódio que ela mata a Nora, né? Que ela de repente está no hospital, né? Passou por todos os guardinhas, a gente não viu nenhum tipo de atrito se ali. teletransportou pro Exato. hospital. Aqui foi o contrário, que eles colocaram alguns atritos, né? Colocaram a onda, colocaram ela encontrando os Serafitas. Eu particularmente achei divertido, porque eu senti que a gente adiou o que a gente estava esperando vir. E eu acho que isso aumentou a tensão, né? Tipo assim, a gente queria ver ela chegar no logo lá, queria ver ela confrontar a Abby, e tiveram algumas pedras no caminho. Eu entendo, talvez você vai falar que isso foi feito apenas para, não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que essa temporada ela tem muito como foco deixar muitos ganchos pra próxima e ela acaba perdendo tempo, deixando vários ganchos que com certeza vão ser legais a gente ver depois. Deve ser lados interessantes, a gente vê esse outro lado da moeda, como isso funcionou. E eu quero ver isso. Mas parece que eles perderam muito tempo deixando tantos ganchos e esqueceram de resolver aquela história dessa temporada. E a gente não vai ter a história da Ellie de novo. E é uma história que foi mal contada e que isso vai impactar. Tanto na questão de como a gente vai interpretar tudo isso depois. Eu não sei, eu senti que a parte da Ellie eu saí satisfeito. Eu senti que a Ellie, por mais que ela tenha todos os problemas de não conseguir fazer nada sozinha, ser um pouquinho incompetente, a jornada dela pra mim foi bem clara. Teve o trauma, decidiu vingança, percebeu que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena ali. E que né? o Joe deu um tiro na cabeça do pai da Abby. Isso, como ficou bem claro, espero que tenha ficado bem claro. Mas assim, a gente viu a Ellie se arrependendo, né? Vendo que assim, ela foi longe demais. Isso. Talvez não do jeito que a gente esperava ver, né? A gente esperava ela ficar um pouco mais vingativa, um pouco mais violenta, talvez. Mas eu senti que foi o suficiente. Ela fez coisas horríveis, matou pessoas que não tinham que ter morrido. E ela estava pronta a largar o rumo dela ali, né? Naquele final que a gente viu. Especialmente sabendo que a Dina tá grávida, que ela vai ser pai e tudo mais, né? É isso da gente ficar comparando o jogo com a série, que são produtos diferentes. Eu acho que talvez o que esteja sendo contado é uma história diferente. Aqui é uma história com menos raiva, né? Uma história talvez mais disposta a aceitar, a abraçar. É uma outra visão e eu acho que isso tudo bem. Quando eu falo, que eu falei ali atrás, parece que as coisas são jogadas e não me atravessam, é porque eu entendo o peso de tudo que está acontecendo, mas não chega de fato em mim.
E eu acho que talvez é isso porque a gente não tá vendo, a gente está lendo, a gente está ouvindo e não vendo aquelas informações de fato. A gente não tá vendo a Ellie ser burra, a gente está... Alguém tá falando toda hora que ela é burra. Então, essas coisas que me incomodam muito. Isso, pode ser aquilo que a gente falou também lá no episódio 4, que toda a história da Dina é contada pela Dina, É né? contado Exato, pela a gente Dina. não Então, vê. volta isso dos roteiros muito expositivos, né? Que foi o termo que a gente usou. Isso. Mas é isso, gente. Eu fiquei bem frustrado com o fim dessa temporada. Não vou abandonar a série, vou continuar assistindo. Mas é triste saber que é uma história que deixou muito a desejar. E daí eu falando de expectativa, né? Então, se eu tenho algo a trazer aos nossos ouvintes, jogue The Last of Us 2, porque ele é um jogaço. É muito bom. E assim, eu não tô tão frustrado assim, eu achei a temporada bem divertida de ver, né? Com aqueles pontos fracos que a gente comentou. Tô bem animado pra terceira, eu acho que ela pode resolver vários desses problemas. Meu único problema é levar 2 anos pra sair, né? Mas fica a recomendação de realmente jogar ou até ver um gameplay no YouTube, se você não gosta de jogar, não tem muito game. Tem gameplays legais de acompanhar no YouTube. E ele Procura um cara que você gosta. Muito e cinematográfico, né? Assim, então... Muito cinematográfico, uma história muito boa. E é interessante porque ele... tem gente que fala, não vou jogar o jogo porque eu já vi a série. Estão sendo histórias bem diferentes, então jogue, porque você vai ter experiências diferentes, vai ser legal, não vai ser algo repetitivo. Quer continuar o assunto? Busque por pós-créditos nas redes sociais. Por lá também falamos sobre filmes e séries. E chegamos ao fim. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise para não perder nada. Queremos saber também a sua opinião sobre tudo que discutimos e, claro, quais filmes e séries estão fazendo a sua cabeça essa semana. Nos vemos no próximo episódio. Cinema em Crise é um show do pós-créditos.